Oi. Oi, tudo bem? Oi, eu engordei 10 quilos, então você não... Eu liguei aqui, não li sobre o tema. Não adianta, só dos computadores você vai ter que aparecer. Então, gente, fizemos uma enquete no outro perfil, né? No nosso, lá no Dermato Avançada. Veio um insight no dia que eu fiz a respeito do que é mais importante, o que estamos mais preocupados em diagnosticar as situações, os cenários que se apresentam a nós, ou nós temos sempre a preocupação de identificar a origem do problema na tentativa de reconhecer primariamente o que gerou um ato secundário em resposta do organismo. Por que falo isso? Porque muitas vezes na dermatologia, e aí eu preciso trazer para a nossa especialidade no momento, estamos muito preocupados com que tipo de ferida. É venosa? É arterial? É oncológica? É uma lesão por pressão? Em que nível se encontra? Eu estou vendo o que? Qual a extensão? É relevante? O aspecto traz biofilme? Não traz biofilme? É um esfacelo, uma necrose seca, flutuante, liquefeita? Por aí vai. E nesse caminho de diagnosticar uma lesão, talvez uma necessidade haja, ao meu ver, eu retiraria inclusive esse talvez, e sempre há, uma necessidade de reconhecer a comorbidade como primário. E aí o que é que eu falo? Por exemplo, há uma lesão venosa de membro inferior, você geralmente já tem um certo clichê. É uma terapia compressiva, é uma cobertura que combate biofilme, uma cobertura que absorve bem, que preserva a borda, que maneja bem o exudato, que faz um desbridamento autolítico, que propicia um ambiente angiogênico. Então isso já está muito clichê, você já tem muito pronto. E em contrapartida, por exemplo, será que a compressão ela é indicada em toda e qualquer lesão venosa de membro inferior? Será que determinados agentes que combatem biofilme são indicados ou existem ressalvas para algum tipo de paciente? E isso, inevitavelmente, eu preciso entender do que é origem e diagnóstico. Origem, você busca nessa anamnese os fatores que podem estar ligados, e mesmo que não estejam ligados, mas no que inclusive você almeja como terapêutica pode influenciar. E o diagnóstico é aquela coisa que você designa a etiologia da lesão. É venosa, é oncológica, é arterial, é lesão por pressão. De forma mais rotulada, né? Mais protocolar. Você precisa, muitas vezes, para se estabelecer um diagnóstico, e aí puxando mais... Porque o que é a literatura diagnóstica? São códigos, são classificações. Se a gente trouxer para a enfermagem, naturalmente a gente precisa de... você precisa de 2 ou 3 fatores para fechar um diagnóstico. E às vezes, dependendo da situação, se você olhar para a origem, você não necessita de um quantitativo, né, de elementos para que você chegue a uma conclusão. Você tem que fazer uma análise crítica e obviamente, complexa da situação que se apresenta para que você faça uma designação da origem da doença. Mas, por exemplo, eu me lembro de um diagnóstico específico que, por ser rotular, por ser protocolar, só existia um fator e a gente não conseguia fechar o diagnóstico, mas o risco da infecção, por exemplo, estava lá. E aí a gente fica preso muitas vezes nessa questão de linguagem, de terminologia, né? E aí quer dizer que eu não vou dar um diagnóstico, em se tratando de diagnóstico de enfermagem tão importante como risco de infecção num paciente meu com lesão, porque ele só tem um fator de risco, que é a integridade da pele prejudicada, por exemplo. E, sabe, minha filha, por mais assertivo que seja o diagnóstico, pode ser precário. E aí eu preciso ser assertivo no que eu digo agora, e eu vou exemplificar. Se você tem um paciente com lesão venosa há 5 anos, 6 anos, onde apresenta edema relevante de membro, Cacifo 3, por exemplo, ele é muito provável que esteja indicado a uso de compressão, para que o edema involua e a cicatrização evolua. Porém, se você fica apenas com esse diagnóstico, você aplica a bota de Unna, por exemplo, um tipo de compressão.
E se teu paciente for cardiopata e mais, faça uso de diurético não seletivo, essa terapêutica não é indicada. E o teu diagnóstico é assertivo, porém precário. Não contempla todo, né? Não contempla e me lembra muito o modelo Flexner, o primeiro modelo de saúde instituído no Brasil, mais propriamente em muitas partes do mundo. O que separa continentes é você entender que a importância da origem é muito mais primária ao diagnóstico. O diagnóstico é importante, sempre será. Porém, sem a origem, pode desvirtuar uma terapêutica, inclusive aumentando o risco e agravo, severidade da doença do paciente. Então, eu gostaria que hoje, esse dia, fosse marcado por essa reflexão. Nós estamos muito tendenciosos a diagnosticar, porque está muito fácil usar tecnologia, porque ela já vem com indicação. Mas lembrem-se, o pensar é mola mestre e sempre será. Nós temos que entender que dermatologia mais primariamente, porque nós somos dermatologistas, então eu preciso falar de dermatologia aqui. Isso é muito mais complexo do que um protocolo que te ajuda a fazer um diagnóstico de etiologia, por exemplo. Separe continentes. A alopatia é realmente um dos fatores que vai te ajudar. A origem jamais deve ser descartada, esquecida ou mal contemplada. Muito obrigado a todos por todo o empenho de se comunicar conosco. Coloquei lá uma enquete bem site e 92% das pessoas disseram assim: Mário, origem é mais importante. E 8% disseram que diagnóstico era mais importante. O diagnóstico é importante, porém a origem é a mãe da efetividade terapêutica da nossa especialidade ou de toda e qualquer especialidade. Você falava, me deu outro insight, né? Porque você fala da lesão de etiologia venosa e fala do biofilme, por exemplo. Outra coisa que a gente tem em mente em feridas, não vou chamar mais de crônica, porque essa terminologia ela já modificou, né? A gente fala em úlceras de difícil cicatrização ou complexas. Então tem duas coisas que a gente precisa saber distinguir: a causa da lesão e a causa da complexidade. Que, como ele citou, biofilme e lesão venosa, às vezes a gente não leva isso em consideração no processo, né? A causa da lesão, muitas vezes até o paciente refere que é um trauma, foi uma picada de mosquito, ou independente do que seja que ele refira, como causa. Então, a causa da lesão, muitas vezes não diz respeito à causa da sua complexidade ou da sua cronicidade. E é importante pra gente também trazer isso para saber manejar. Por exemplo, uma lesão venosa, ela pode não cicatrizar, não pela sua etiologia venosa, mas pela formação de um biofilme que está ali instalado e você não consegue conduzi-lo da melhor forma. Então, só trazer aí como insight também para ficar como reflexão, para que a gente leve em consideração esses dois tipos de origem, né? No nosso caso, na nossa área da dermatologia. E assim, já que você falou do biofilme, vou pegar o seu gancho. Existe hoje um protocolo de uma expressão que se chama assim, padrão ouro. E muitas vezes você pode estar num padrão ouro, e inclusive este padrão ouro está contraindicado por uma insignificância à origem. Ou uma insignificância, por exemplo, até a própria tecnologia. O que é que eu quero dizer com isso? Que pode haver biofilme em uma lesão e você está usando um agente que esteja com incompatibilidade com o seu próprio paciente. Então, essa é a ideia da complexidade, essa é a ideia do nosso avanço, essa é a ideia desse tempo contemporâneo. Essa é a nossa profissão, é intrínseco a nós a complexidade, é intrínseco a nós o saber estar com a multidisciplinaridade. E é alimentando e sendo alimentado de uma realidade meio que até filosófica, para entender muita coisa da nossa profissão. Sem delongas, já é carnaval. Desejo a vocês uma boa semana, todos fiquem com Deus e muito obrigado por tudo. Tá chegando o próximo, tá bem pertinho da gente se encontrar e falar muito melhor sobre essas coisas. Muito melhor, com mais tempo. Um espaço mais apropriado.
Fiquem com Deus, gente. Até mais. Vou começar. Não começa não. Começar não, vi. Não, é pra começar a falar, mas não começar com essa explorar. Então, eu tava bem quietinha. Talking to people before